Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Sou o pastor Cristiano Lopes. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, você que sempre está aí nos acompanhando pela rádio, também pelo Facebook. E algo legal aí que você pode se inscrever no canal do YouTube e fazer parte dessa família também. Pastor, a Bíblia não fala de alguém, né? A Bíblia fala de mim. Mas muitas das vezes a gente está no local, ouve uma palavra e diz, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Né? Essa palavra é pacificana. A esposa está do lado do marido, né? O aço está descendo ali a palavra de Deus, aí dá um catuque, ó, para você. Mas a Bíblia não fala de alguém, ela fala de mim, ela vai falar daquilo que eu preciso aprender, do que eu preciso melhorar. Quando nós lemos, né, Jesus dizendo que essa espada de 2 gumes, né, que ela vai e volta nessa palavra. A gente vê Jesus contando aqui em Mateus 23, ele falando algo muito propício. No versículo 27 ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Jesus gritava isso aqui para um povo, por um tempo, por um estado de religião e tantas outras coisas. Mas se a gente gritar hoje isso aqui, também funciona, pastor. Porque o que mais nós nos relacionamos são pessoas que parecem algo do lado de fora, mas por dentro a intenção, o propósito, a motivação, não tem nada de Deus. O engraçado é que são essas pessoas que, ao invés de olhar para esse texto, para a sua própria hipocrisia, né, para o seu próprio sepulcro caiado, porque se eu estou lendo isso aqui, está servindo para mim, o meu ouvido está mais perto da minha boca, e eu vou ter que observar se dentro de mim eu estou cheio de podridão, se eu estou cheio de pecado, se eu estou cheio de mentira, porque quem está dizendo isso é Jesus. E de repente você que está ouvindo ou assistindo o programa, e prestando atenção naquilo que a gente está conversando, a minha hipocrisia, ela não tem que ofender você. O que tem que ofender você é a sua hipocrisia. Outro dia o rapaz chegou para mim, não vou na igreja não, porque na igreja tem um monte de hipócrita. Eu falei, sempre cabe mais um. Vem, filho. Porque é bem da verdade, a gente acaba julgando aquilo que o outro é, sem discernir em nós aquilo que a gente é. E isso é muito sério. Porque o que mais tem entristecido pessoas nesse tempo é o pecado delas mesmas, de colocar uma expectativa em alguém que não era para eu ter colocado, aí aquela pessoa não corresponde à minha expectativa, aquilo me gera um nível de dor, de decepção, de desilusão, e eu tributo ao outro a responsabilidade de não ter cumprido aquilo que era a minha expectativa, a minha carência. A bem da verdade, se eu dependo de alguém, é do Senhor. E tudo aquilo que você fizer que pode me gerar estranheza, não pode mudar o meu coração. Eu não posso tributar a ti aquilo que é um desvio, aquilo que é a falta de amor, aquilo que é a falta de intenção de servir ao Senhor. E existem pessoas hoje, pastor, que a minha expectativa na igreja, em alguém, num líder e tal, faz com que esse meu pecado de gerar expectativa me afaste. E é muito fácil dizer assim, não, eu me afastei por causa do falando, nada, por causa da minha hipocrisia de ser carente, de não ser firmado em um propósito, estou tributando a alguém aquilo que seria a minha responsabilidade. É o sepulcro caiado. Por fora, branquinho, bonitinho, mas por dentro tem um monte de podridão, coisa ruim, mas quer dizer que é o outro que está fazendo com que o sentimento aconteça. Essa palavra dói, pastor, mas é uma verdade que precisa ser dita. E a justiça para o outro, né, pastor? Aí eu me recordo que sempre essa passagem passa pela minha mente quando o profeta Natan vai confrontar Davi. E aí Natan conta uma história para ele, da realidade do que estava acontecendo, Davi entendeu, e Davi queria fazer justiça para o outro. Mas aí quando ele entendeu, esse cara é você, aí ele cai a ficha. Então, muitos andam e vivem assim, né? Não, fulano, primeiro apontar o dedo, né? O primeiro a criticar, mas esquece de olhar para dentro dele, né? Aí eu lembro quando Nicodemos tem um encontro lá com Jesus, o camarada, ele era um fariseu, ele era uma autoridade, né, em Israel, então ele andava com roupas finas, andava, né, bem assessorado à vista do homem.
Aí o Senhor disse para ele, cara, você precisa nascer de novo, pô. Então, porque Jesus olha o que está dentro. Então, talvez a atitude de Nicodemos, as coisas que ele fazia, ele achava que estava tô legal, né? Mas aí Jesus mostra para ele quem ele era. Você precisa, cara, mudar, você precisa parar de fazer o que você está fazendo. Não é o outro, é você, porque até hoje talvez você tenha julgado muita gente, mas agora chegou a hora do teu julgamento. Então, hoje, pastor, no Facebook, Instagram e tantas essas situações aí, a gente tem visto muito isso, pessoas que aparentam só, quando na realidade não são. E aí eu não estou falando só do crente, estou falando no geral, porque, né, a quantidade de pessoas que postam situações ali, agora eu estou postando por quê? Para quê? Qual o motivo? Qual a motivação de eu estar ali me expondo de alguma forma? E isso serve para um monte de pastor, serve para um monte de líder, um monte de ovelha, que é uma coisa às vezes sem sentido, para querer mostrar algo que ela não é, cara. Aí eu fico às vezes pensando, pastor, será que é tão difícil a gente ser verdadeiro? Será que é tão difícil a gente ser, sabe, verdadeiramente quem Deus quer que a gente seja? Porque eu falei de Davi aqui, eu fico com essa palavra, que Deus, cara, quando ele falou lá com Samuel, não se empolga aí com a aparência, não, cara. Eu vejo o coração. E nós, como líderes, pelo menos, precisamos enxergar como Deus enxerga, pelo menos tentar buscar isso, porque muitas vezes a gente é enganado pela aparência mesmo, pastor. Quantas vezes eu já fui enganado pela aparência? Quantas vezes eu já fui enganado? Você também. Mas aí vem, tô decepcionado. Meu irmão, tem que se decepcionar você que não teve discernimento. Exatamente, você que precisa buscar mais em Deus para ter o discernimento, sabe, de olhar como Deus olha, de enxergar como Deus enxerga e de ser como Deus é, pastor, porque a gente, muitas vezes, pastor, a gente quer ser melhor do que Deus, entendeu? Quer ser mais justo do que Deus, quer amar mais do que Deus, quer ser mais adorador, né, do que foi o Senhor. Rapaz, quando Jesus estava lá sendo crucificado, Jesus ali, olha a adoração dele: Senhor, perdoem, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estava adorando o Senhor, sem botar na conta de ninguém. Ele sabia o porquê que ele estava ali. O problema é que a gente não assume aquilo que a gente faz, pastor, e quer sempre botar na conta do outro e não enxerga o que a gente está fazendo. Essa, para mim, é a maior hipocrisia, né? Você... Porque pessoas que são assim disseminam o mal. Davi, por exemplo, ele fez o mal, aquilo que seria Urias, né? Disseminou um monte de situação e nunca refletiu naquilo que ele estava fazendo. Não, ele achava que estava tudo bem, que estava fazendo certo. Não, agora, e a hipocrisia dele está ali. Aí quando alguém... Acabou, meu Deus. Aí quando o Natan fala de uma hipocrisia de alguém, né? Isso aqui tem um hipócrita aí que está fazendo uma situação com as ovelhinhas. Vou me dar que eu vou matar. Aí a ficha cai e Davi percebe que a hipocrisia era dele. Talvez você está aí assistindo, ouvindo, né, precisando refletir nisso. Quantas vezes você apontou o dedo para alguém, você criticou alguém, a hipocrisia de alguém, a dificuldade ou a doença, você não foi a resposta a procurar e esqueceu que você é pecador, cara. Esqueceu que você erra tanto quanto e não nutre aquilo que de você é importante. É o tal do cisco do olho, o arqueiro, né, que está no outro do olho. Você quer tirar o cisco de alguém, mas tem uma trave no teu. Aí Jesus fala, tira a trave do teu primeiro para você poder ver o cisco do olho. Nós somos assim, infelizmente. E tem um povo que não gosta de ouvir a verdade. Então, se você está ouvindo essa mensagem agora, né, isso é para mim e para você. Acho que a gente está precisando ouvir isso. O Jesus falando para aquela mulher pega em adultério, né? Quem não tem pecado. Então Jesus fez eles olharem para dentro dele e falar, rapaz, eu sou mais errado aqui, o que eu estou fazendo? Quem sou eu para tacar pedra nessa mulher? E foi embora. E essa é a reflexão que o Senhor traz para nós, querido. Se você não tem pecado, atira a pedra, filho. O problema é que todo mundo tem, né? Mas o pior, pastor, não é ter o pecado, o pior é não se arrepender dele e buscar a mudança, né? É engraçado, né, que quando Pedro fala de arrependimento, né, lá em Atos 2, ele, arrependei-vos, né? Porque o povo queria saber o que tinha que fazer. Houve um monte de verdade. O que eu tenho que fazer agora? O que a gente faz depois dessas verdades todas? Ele disse, se arrepende. Se arrepende, se afasta dessas pessoas mais e salvem-se. Mas não é salvar a si mesmo, é salvar uns aos outros. Que essa consciência, né, possa vir para nós e nós tomarmos aquela frase grega de vergonha na cara. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho e pela audiência.